Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Estamos aqui para mais um episódio, sempre com bate-papos de alto nível, bate-papos que levam muita informação para os dentistas, para os alunos, para os estudantes. E agora eu estou aqui com o Dr. Everlen Coelho. Muito obrigado, doutor, pelo bate-papo, muito obrigado por estar aqui, por aceitar estar aqui. Conta um pouquinho quem é você na odontologia, o que você já fez. Vamos embora. Primeiramente, bom dia, e depois eu quero agradecer o convite da Facop, do Rafael. Sim. Ele sempre muito solícito, muito educado comigo, me trata muito bem. Então, obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Eu sou formado, tem cara de novo assim, né? Mas graças a Hoff, me ajuda pra caramba. Sou formado em 2020, tem 22 anos de formado. Né? E comecei na harmonização em 2012 e comecei a lecionar em 2015. Sou doutor, sou mestre em implantodontia, especialista em prótese, implante, habilitado em laser e speaker da MM Óticas e da Hoff MedBeauty. Sensacional. Agora, nosso tema, doutor, vamos lá. Pontos estratégicos, quando e quais fios faciais utilizar? Vamos lá. Despeja todo esse conteúdo aí pra gente. Eu acumulei várias perguntas em uma só, porque constantemente eu sou perguntado pelos alunos, por mais que a gente dê ênfase a alguns módulos direcionados aos fios, mas acaba sendo muita informação, os alunos acabam confundindo um pouco. E isso é muito importante, porque primeiramente eu vou responder, na verdade, quando que a gente tem que usar os fios faciais, né? Certo. Praticamente quando a gente precisa dar o boom no paciente, né? A gente precisa preparar a pele do paciente. Eu sou do interior do Rio, eu costumo falar que a gente tem que adubar a terra para depois colher. Certo. Né? Você faz uma adubação na terra, faz um plantio, e o vizinho seu não faz, você já vê uma diferença enorme na colheita. Então, eu costumo falar isso com os alunos. Certo. Então, primeiramente, preparar o paciente. Tá. Então, quando é depois da preparação. Ok. Né? Aí vamos lá. E coloco também na cabeça dos alunos e dos pacientes que o procedimento que mais é feito na harmonização, que é a toxina botulínica e o ácido hialurônico, tem que deixar por último. Né? Eles são muito sensíveis. Né? Eu costumo falar que é como se fosse um neném recém-nascido. Eles são muito sensíveis. Qualquer coisa, você precisa abrir mão de precisar fazer um antibiótico, precisar fazer um anti-inflamatório, eles vão ser atingidos, aí vai diminuir a longevidade. Sim. E quando e quais fios usar? Hoje a gente antigamente usava muito fios inabsorvíveis, são fios que não são absorvíveis e o paciente vai conviver com ele pro resto da vida. Certo. Não tem problema, que são biocompatíveis. Mas hoje os fios absorvíveis elevaram tanto o poder de tração, no que eu falo de fio de tração, o poder de tracionamento das espículas, que não há necessidade de você fazer o fio inabsorvível mais. Certo. Né? Então, na questão de tração, são os fios absorvíveis. E na questão na região do terço superior da face, que a gente sabe que a gente tem bastante pontos anatômicos ali que a gente tem que ter cuidado, a gente focar para mais a parte do fio liso. Né? Certo. E pontos estratégicos, né? Fazendo um resumo, depois a gente entra em cada um. É muito importante, né? Porque através dos pontos estratégicos a gente vai ver os vetores que a gente tem que direcionar os fios, vai ver os vetores que onde vai tracionar o fio, vai ver através dos pontos estratégicos, você também não só vai tracionar, como também vai ganhar volume em certas áreas da face. Certo. Então, você escolher esses pontos é fundamental para um bom resultado e para uma longevidade maior também. E a gente precisa ter uma sequência desses pontos, né? É isso aí. Fez tudo que eu falei, selecionou o fio, está no momento correto da gente fazer os fios. Aí a gente vai selecionar. Tá. Tem que, primeiramente, é a queixa principal do paciente, né? Às vezes a gente vê uma coisa, mas não está incomodando o paciente. Tem que respeitar. Sim, claro. Né?
É fazer o que o paciente quer. Também não é chegar para ele e falar, olha, vamos mexer nisso aqui. Não, mas isso aqui para mim não me incomoda. Como também, vou dar um exemplo para você. É uma coisa que os pacientes questionam muito, que é o suco nasogeniano, o famoso bigode chinês. Bigode chinês. Já ouviu falar, né? Já. Muita gente vai atuar diretamente nele, mas não é. Ele é um dos finais do processo de envelhecimento. Tanto Sim. o bigode chinês como a papada é um dos finais do processo de envelhecimento. Certo. Então, você tem que atuar em outras regiões, como a área do zigomático, a área do músculo temporal, para tentar tracionar e, consequentemente, diminuir esse bigode chinês e não fazendo nada diretamente nele. Porque se fizer diretamente nele, ele não é um dos finais do processo de envelhecimento. Entendi. E inicialmente vai ficar bacana, mas depois vai forçar mais quando absorver esse produto, vai ficar um suco maior do que estava antes. Então aí você vai ter sempre que fazer os procedimentos corretivos, né? Isso aí. Aí que você tem que explicar ao aluno e o paciente. Às vezes ele não quer mexer naquela área, mas se você mexer naquela área, vai melhorar a área que ele está incomodado. Perfeito. Então tem que conscientizar isso para o paciente. E isso é muito importante quando você faz uma anamnese detalhada, né? Para não ser nada novidade para o paciente. Entendi. E aí ele questionar alguma coisa, falar que você não combinou isso, não explicou. Então a gente tenta fazer tudo correto. Quando a gente faz correto ainda tem problema. Ainda tem, né? Então... Imagina. Verdade. E os tipos dos fios, doutor? Então, hoje os fios de PDO são comprovados cientificamente que são os melhores. Certo. E aí tem uma gama de marcas. Eu particularmente sou speaker da Hoffmed Beauty. É um fio que é o pioneiro aí no mercado, fio que nunca perdeu uma Visa. Então, além de eu trabalhar com ele, lógico, é um dos motivos de eu ter aceito o convite. Eles representam bem os fios de PDO e tem uma gama de tipos de fios lá. Basicamente fio liso, fio especulado. Fio especulado é o que traciona, tem garras. Aquela que tem a garrinha, né? Isso, ele promove tracionamento e liberação de colágeno. O fio liso, só liberação de colágeno. E aí tem uma gama de fios lisos para determinada área. Entendi. E especulado também. Show. E os pontos em si, então? Quais são eles? Basicamente, na região do zigomático, próximo da inserção capilar. A gente zigomático é aquele que é aqui em cima ou não? O zigomático. Aí eu vou fazer no tragus, que é o iniciozinho do zigomático, em direção próximo da inserção capilar. Se você fizer dentro da inserção capilar, fazer uma tricotomia no paciente, fazer uma incisão, fica melhor. O grande problema, eu já fiz muito, mas o grande problema é que eu vou infringir as resoluções do CFO. 176 e 198. Entendi. Então, para a gente andar corretamente, como eu falei anteriormente, a gente faz correto, tem problema. Segurança para você, para o paciente, para todo mundo. E em caso de algum problema, você está amparado. Pois é. Sim. Então, eu prefiro fazer o que é correto. Então, a gente faz na região próximo da inserção capilar, do lado onde começa a liberar os folículos pilosos ali, e na região do tragus, para tracionar e diminuir esse suco e ficar marcado bem esse zigomático. Quanto às rugas do bravo, faço uma subexcisão com instrumental próprio, um instrumental rombo, inclusive, que é de autoria minha, esse instrumental. Legal. Um instrumental de aço com 1.2 de diâmetro, com 8 milímetros de comprimento. E aí a gente faz a subexcisão, porque naquela região onde está presente a ruga estática, quando o paciente faz bravo e apresenta aqueles 2 vincos, como se fosse 2 traves, assim, você tem que descolar. Não adianta você só colocar o fio, porque ali perdeu gordura, perdeu músculo e a pele está direcionada quase no osso. Descola e a gente coloca um fio que é próprio para aquela região, que é o fio filler. Ele é um fio canulado, não é agulhado e dentro dele tem 10 fios lisos. Então, se de uma vez só, você já coloca 10. Não precisa fazer 10 furos no paciente para colocar o convencional. Ou seja, tem muita tecnologia, né?
Então tem que estudar, tem que se modernizar, tem que se especializar, tem que se habilitar. Com certeza. Pra Tem que fazer o acompanhar melhor. o mercado. A ROF é tudo novo. Então, É tudo muito novo, né? muito novo. A gente A vai, gente fala de quê? 10, 15 anos, né? pô, muito pouco tempo. E a É. gente vai, no próximo CIOSP, vai estar o que eu tô falando aqui, Já é outra coisa. eu mesmo vou estar me questionando. Né? Sim, sim. E, Isso é ótimo, né? e ficou faltando a região do terço inferior da face, que é o início da papada, e aí ele vai diminuir um pouco a região da papada e vai também evidenciar o ângulo da mandíbula. Então a gente tenta fazer um pertuito atrás desse ângulo, Certo. fazendo manobras em L ou através de unindo um fio no outro dando nó e aí diminuindo essa flacidez. Lógico, a gente prepara essa flacidez antes, através do fototerapia, fotobiomodulação, ultrassom microfocado, bioestimulador, Ou para seja, depois a gente muita tecnologia. tem muita tecnologia. Sensacional. Ô, doutor, olha, eu tinha certeza que o papo ia ser de alto nível quando eu te vi lá. Agora, você sentado aqui, bicho, quem assistiu já teve uma aula aí, né? Obrigado. Gratuita. Obrigado. Espetacular, muito bom, muito bom. E a gente encerra o nosso podcast falando o seguinte: o nosso slogan é a nossa voz é odontologia, certo? E qual que é a voz, então, que grita aí no Dr. Everly hoje? A minha voz a ROF é fundamental, né? Eu Ah, costumo falar que não adianta você ter uma Ferrari linda, bonita por dentro e ela por fora toda arranhada ou maltratada, com as muito rodas. bom, muito bom. Então tem que unir o útil ao agradável, né? Não Perfeito. adianta fazer o tratamento intraoral com E não todas cuidar da e da extraoral. da lataria. Vai dar o complemento, né? Muito bom, Se ele, muito por bom. exemplo, agora está na onda da faceta, Certo. né? Ou lente, né, de contato. Se o paciente fizer uma lente, mas quando ele sorri, tem um monte de rugas, o suco nasogeniano marcado, vai faltar, né? Vai faltar. então é o complemento para É um caminho ficar 100%. sem volta. É um caminho sem volta. Isso aí. Maravilhoso. Uma vez que faz, é não larga. viciante, é viciante. Obrigado, viu, doutor? Obrigado Nada. mesmo e até o próximo episódio. Obrigado, bom trabalho. Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Obrigado, doutor. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tchau, tchau.